Ah, projetou lá, que maravilha. Dá para até cego ler aí. Diz assim, deixa eu ver se está igualzinho a minha. Dá não? Rapaz, podia ser Bíblia de letra jumbo, então não daria para ler. Tá bom, vamos acompanhar aí. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Somente até aí. Pai bendito, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, pedindo a Tua graça, que Teu Espírito opere em nosso espírito, que Tu possas falar, Senhor, nosso coração, Senhor, de forma coletiva e de forma bem particular, a cada um das Tuas servas e dos Teus servos, Pai. Que Tu possas nesta noite, ó Deus, fazer a Tua vontade, ecoar a Tua voz no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crescer dá trabalho. Não dá trabalho? Crescer dá trabalho. Mas procrastinar é mais fácil, sim ou não? Crescer dá trabalho. Crescer em qualquer área. Crescer em qualquer coisa que você imagine aí. Crescer como pessoa, crescer como um obreiro, crescer como uma mulher, como um homem. Crescer dá trabalho, né? E a gente ficar lançando isso mais para frente, ficar procrastinando, é mais fácil. É mais fácil e existem mecanismos em nós que nos facilita esse processo de adiamento, de ficar jogando para frente. Já diz o ditado que o que se pode fazer hoje, como é que é o ditado? Não deixa para amanhã, né, Nilce? O que se pode fazer hoje. Isso aí. Deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Ou não se faz hoje o que se deixa para amanhã. O grande problema é que a gente vai encontrando mais desculpas. Se eu não fiz hoje o que é para fazer amanhã, quando chegar amanhã eu falo, não, calma aí, eu não vou fazer hoje o que era para ter sido feito ontem, né? Afinal de contas, nós temos sempre desculpa, um dia mais, um dia menos, não vai fazer diferença. A gente vai arrumando desculpas. Vocês estão vendo que eu já arrumei 3 desculpazinhas para a gente estar protelando, para a gente continuar protelando e para a gente continuar adiando o nosso crescimento, adiando tudo na nossa vida. A gente vai adiando, e desde o berço nós somos criados assim, nossos pais nos criaram assim, a cultura nos criou assim. De fato, a nossa cultura é chamada uma cultura ocidental. A gente divide o mapa lá no meio e fala assim, ó, daqui do meio do mapa para lá eles têm uma cultura judaico-cristã, daqui para cá tem uma outra cultura. E parece que a cultura ocidental é uma cultura mais preguiçosa, não se dá valor à honra, não se dá valor a respeito aos mais velhos, respeito ao próximo, como se deveria dar. Parece que a cultura aqui, nossa aqui, foi ensinada a não sofrer, a não passar por provações, por tentações. Afinal de contas, a nossa criação do lado de cá do mapa é uma criação que facilita. Eu sofri, os meus filhos não podem sofrer. O que eu passei, meu filho não pode passar.
O que eu não conquistei, não tive, meus pais não puderam me dar, agora eu vou encher os meus filhos. Então, eu vou facilitar a vida dos meus filhos o mais que eu puder, que eu possa. Do lado de cá, gente, a nossa visão é assim, a visão de mundo, a visão sabe, a visão, as emoções nós sentimos diferente do pessoal de lá. Quando a gente parte para o lado de lá, honra é uma virtude que deve ser preservada. Honra, se eu der, isso acontece Japão, isso acontece China, Coreia, se eu der a minha palavra ao meu patrão, ou se eu der uma palavra a alguém que me peça para fazer um trabalho para ele, eu falo assim, hoje vai ficar pronto, nem que eu pernoite lá, trabalhe 18, 20, 22 horas, mas eu vou ter que cumprir aquilo ali. É uma honra para mim, é uma honra. Os velhos, os idosos e os anciãos, eu respeito, eu reverencio. Aqui não, e ela coroa, o velho. A cultura, o pensamento é totalmente diferente. Lá, se é capaz de dar a vida por honra, se é capaz de dar a vida por respeito, se é capaz de sofrer para manter a palavra, ou para alcançar qualquer que seja o objetivo. Tecnologia, aonde é avançada? Você vai pegar da metade do mapa para lá, do Oriente Médio para lá. A gente vai ver tecnologia na saúde, tecnologia em informática, e aí vai. Do lado de cá, quando a gente precisa desenvolver alguma coisa, tem que ir lá do outro lado buscar ciência. Eles se entregam mesmo, né? Então, as nossas palavras, dentro da nossa cultura, ela nos traz algumas emoções e mexe com alguns sentimentos nossos. Mexe com alguns sentimentos nossos. Quando eu falo, por exemplo, amor, o que vocês pensam? Todo mundo pensou mais sentimento, né? Lá não, lá é ação, é fazer alguma coisa, é se mover em favor do outro. Do lado de lá, amor é uma palavra que tem pés e mãos, abraça, acolhe, dá, doa, caminha para o necessitado de fato. Aqui não, a gente fala amor, né? E assim, as palavras têm grande emoção aqui. Então, existem algumas palavras que a gente fala e cria na nossa mente, ou um acolhimento, ou uma repulsa. Se eu falar crescer, ficar rico, a gente vai recebendo tranquilão, né? A gente vai recebendo tranquilão isso aí. Mudar, desenvolver, ser uma pessoa inteligente, sábia. A gente vai acolhendo tudo isso. Até agora o teu cérebro não fez assim, sai para lá. Não é? São essas palavras que vão causando emoções na gente, positivas ou negativas. A gente acolhe ou reprime, expulsa isso daí da nossa mente, né? Prosperar. Acolhe, não acolhe? Mas quando se fala, por exemplo, que para tudo isso que eu falei, tanto para crescer, mudar, desenvolver, ficar sábio, prosperar, ficar rico, seja o que for, tem um custo. Essa palavra custo, como é que fica? Já começou, a mente já começou a se travar. Custo, investimento. Se eu falar assim, para isso tudo precisa sacrifício, já vai havendo um negocinho ruim assim, nós assim, que não sabe o que é, que vai, já vai abafando as ideias de prosperar, de crescer, de desenvolver. Ou não é? Sacrifício de tempo. Não, tempo não. Precisar de tempo, não posso gastar muito tempo, não. Sacrifício de dinheiro. Não, isso também não. Trabalho, né? Relacionamento. Proximidade. Aí você fala, aí quebrou tudo, cara. Aí já começou a ficar umas palavras negativas assim, Então, é exatamente essas coisas, essas são as raízes de uma coisa chamada inconstância, que por sinal é o grande mal da humanidade.
São essas coisas assim, a gente pensa em crescer, e a gente fica emocionado com essa ideia de crescer, de adquirir sabedoria, conhecimento, mas quando alguém fala assim, ó, tu vai ter que ficar 5 anos sentado na cadeirinha numa faculdade, ainda vai ter que ter custo, vai ter que pagar para isso. Então não dá não tem muito tempo não, aí tu desiste. Aí tu quer abrir uma empresa, não é? Tu quer abrir uma empresa, que maravilha, eu sou um empreendedor e coisa e tal, e fala assim, tu vai ter que gastar tanto e agora o teu tempo é ser assim, você não vai ter retorno agora, vai ser tudo investimento, isso aí você vai levar 1 a 2 anos para você começar a tirar algum lucro. Não dá não, eu queria logo botar o dinheiro lá e no outro mês já está cheio de dinheiro na minha poupança, na minha conta, mas não é assim. Aí a gente se emociona em querer fazer, mas quando vê o preço que tem que pagar, a gente recua. A gente volta. Não é assim que acontece? Ou eu estou mentindo? Ninguém está se identificando com o que eu estou falando. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, a inconstância é o grande mal da humanidade. Faz a pessoa mudar de humor, faz a pessoa ficar triste de uma hora para outra, faz a pessoa mudar de vontade num curto espaço de tempo. As emoções acabam rapidinho, era só fogo de palha. Tende-nos a fazer dar passos para trás, ao invés de avançar, de crescer, de conquistar. É isso que faz. Quantos começam algo e param ao longo do caminho? Ninguém nunca começou alguma coisa, algum projeto, parou ao longo do caminho. Não dá para mim não, eu até pensei que dava, mas tu estava tão empolgado, cara, por que você não foi? Aí eu vi que não era muito isso que eu queria, tem muita conta para fazer, essas coisas assim, né? Começam algo, fica ao longo do caminho, começa e não termina, falam e não cumpre, passa a ser mentirosa, e as pessoas passam a não acreditar mais nessas pessoas. Essa é a verdade, passa a não acreditar. Porque pensa bem, imagina, se eu tivesse uma esposa que sempre falasse, não, deixa comigo, agora eu vou fazer, vou acontecer, e papapá, desiste. Amor, paga um curso disso, daquilo outro e coisa e tal, eu vou lá e pago o curso para ela, aí ela no meio do caminho, não dá não. Daqui a pouco quem está desconfiando dela, sabe quem é? Sou eu. Eu é que não acredito. Ela fala, você não investe em mim, você não aplica mais em mim, você não paga um curso para mim, eu queria tanto, porque rapaz, eu já paguei uns 10, tu não fez nenhum. É o filho empolgado que quer que você pague tudo quanto é curso para ele, mas ele não faz um. É inconstante, ele não consegue ir à frente. Só Jesus planeja e não consegue prosseguir. São consequências da inconstância, gente. É isso. As palavras trazem muita emoção. As palavras trazem muita... Eu me lembro do Daniel Godry, quando ele disse que a gente associa a palavra trabalho a muitas outras coisas, menos a coisa boa, não é? Daniel Godry, quem se lembra aqui, ele usou alguns sinônimos para a palavra trabalho. Alguém se lembra de alguma? Qual? E trabalhar vão para a luta, vão para a batalha. Olha, meu Deus, para a batalha. Vão ganhar o pão, não é isso? Vão para a guerra. E ele disse que alguns ainda chegam a falar assim, vamos dar o nosso sangue. Então associa a trabalho, que é uma coisa boa, ao quê? Alguma coisa ruim que eu tenho que passar, porque senão eu morro, né? Um sacrifício muito grande, senão eu morro. Então, exatamente essas coisas assim, a nossa mente associa essas coisas assim, entendeu? É a nossa mente que não nos deixa progredir, é a nossa mente, eu já falei, é por causa da nossa cultura, da nossa criação, dos nossos pais, e a gente fica preso dentro de um sistema que nos impede de alavancar, muito mais, de ir à frente. É exatamente isso aqui que o autor Tiago, ele está tentando modificar, e olha que isso aqui é uma cultura no Oriente Médio. É no Oriente Médio, Tiago está escrevendo, Tiago é um judeu, era irmão consanguíneo de Jesus por parte de mãe.
E ele escreve agora porque ele era um dos líderes da igreja, ele está escrevendo para um pessoal que está sendo perseguido, está passando por provações, mas existe um alvo muito maior que ele quer mostrar para esse pessoal aqui, que a mente desse pessoal aqui vai tentar bloqueá-los de seguir em frente, de caminhar, de passar por alguns tropeços, de passar por algumas muralhas, algumas dificuldades no meio do caminho. E ele começa dizendo uma coisa que parece ser horrível para nós, e a princípio, se a gente ler assim grossamente, a gente vai fazer uma leitura equivocada, porque ele diz para nós nos alegrarmos com várias provações. É isso que o versículo 2 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Puxa, tá de brincadeira, cara, tu está mandando me alegrar para passar luta? É isso que você está mandando? Eu me alegrar? E a palavra dificuldade, luta, barreira, tranqueira, essas coisas todas na nossa mente sempre traz alguma coisa negativa. Como é que está mandando me alegrar porque eu estou passando luta? Parece que é isso que ele está falando, né? Parece que ele está dizendo isso para nós. Parece que ele falou: rapaz, se alegra, Eu outro dia estava falando, foi com a Nete, com o Muzi, se não me engano, a gente estava comentando, conversando, e eu falei, existe um grande equívoco, que a gente usa um versículo dizendo, como é que é o versículo? Jó 38, se não me engano? Diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Não é? Imagina, a pessoa acaba de morrer, eu falo assim: esquenta a cabeça não, teu filho morreu agora, tão novo. A gente estava conversando com a irmã ali, que perdeu o irmão dela com 22 anos, esse mês, 22 anos, morreu, deu um problema lá no rins e morreu. Aí imagina eu chegar para a mãe dele e falar assim: não esquenta não, porque tu está na presença do Senhor? Estou na presença do Senhor. Então, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Ela vai me dar uma mãozada, no mínimo. Como? Você está dizendo que eu perdi meu filho? Eu tenho que rir? Eu tenho que ficar alegre porque eu estou na presença do Senhor? Nunca. A Bíblia nunca afirmou isso. Por quê? Primeiro que a Bíblia manda chorar com os que choram, não manda rir com quem está chorando. Não manda. Jesus, diante de um funeral, ele chorou por causa do amigo. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando em Jó 38, se não me engano, é uma coisinha simples. É uma coisinha. Ele começa a questionar o que Jó estava falando, e ele fala assim: ô Jó, vem cá, quem fez isso? Quem fez aquilo outro? Quem fez aquilo outro? Quem fez o ornitorrinco? Não é isso o nome do bicho lá? Era um bichão lá brabo do mar lá. Quem fez ele? Você já viu que ele é brabo? Ele destrói tudo, nada fica de pé diante dele e coisa e tal. Ah, sim, é verdade, nada fica de pé. Então, diante dele, de quem? Do Senhor? Não, do ornitorrinco. Até a tristeza salta de alegria. A maldade, a destruição dele é tão forte que quando ele vê possibilidade de destruir, quando se encontra diante da sua vítima, da sua presa, até a tristeza salta de alegria. O grau, a intensidade da destruição dele é maior, o desejo de destruir é muito maior. Então não é diante do Senhor, é diante do ornitorrinco, até a tristeza salta de alegria, que ele vai destruir. Então, parece que ele está mandando, mas olha, a Bíblia nos mostra o seguinte: Jesus em Mateus 5, a partir do versículo 10, diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado, é mais que alegre, mais que feliz. Por quê? Porque está sofrendo perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, mais do que alegria, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Parece que ele está mandando se alegrar porque você está sendo perseguido. Não,
não é isso que ele está falando. Ele falou: se alegre nessa hora de dificuldade, olhando para alguma coisa maior do que essa dificuldade, lá na frente. O que é? O reino dos céus é teu. Quando você passar por essas coisas, não é quando você ficar e voltar para trás, não, e desistir da fé, não. É quando você foi injuriado pelo amor de Cristo e você prosseguir, quando tu passares, não é quando tu ficar ali, não, ou voltar para trás, não. Por quê? Porque você vai alcançar o reino de Deus. Existe alguma coisa maior. Existe alguma coisa maior, e o que o Tiago está falando é exatamente isso. Tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Mas por que eu tenho que me alegrar? Por causa da tentação? Ele continua, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Essa palavra do grego paciência aqui, na minha está traduzida paciência, mas em alguns aí já está perseverança, que é melhor aqui. É perseverança, é resistência. É resistência. Você vai ser um cara mais resistente. E nós passamos por algumas dificuldades. As dificuldades materiais, as dificuldades de obter alguma coisa, de conseguir, algumas necessidades que a gente cria e outras a gente são legítimas mesmo, e nós não conseguimos. É o outro que não nos entende, é perseguição, é mentira, é fofoca contra nós. São diversas dificuldades que nós passamos. Aqueles estão passando perseguição e até morte, estão alguns na cadeia. Quem estudou o livro aqui se lembra disso. Os bens deles foram tirados deles por espólio. O governo tomou os bens, a casa, o carro, o cavalo, tirou tudo deles. E quem está falando aqui, tem de grande alegria, porque isso vai criar resistência em você, e isso é a prova da vossa fé, e esse tipo de prova vai produzir em vocês perseverança, resistência, vai fazer de vocês alguém forte. Então essas coisas, tudo aquilo que te afasta do teu objetivo. Você vai abrir uma empresa, tem dificuldade, aí tu desiste logo, mas ele está falando, não, se alegra. Porque eu estou com dificuldade para abrir empresa. Não, se alegra. É a crise. Se alegra que você está passando por isso aí, continua, persevera. Por quê? Porque quando melhorar as coisas, você tem toda a possibilidade de vencer. Se agora na crise você está firme, de pé, resistente, quando o negócio melhorar, você vai alavancar, cara. É assim que ele está falando, não é para desistir. Se você desistir agora, acabou. Isso vai criar na sua mente uma fraqueza. Você tem que ser resistente. E pior que ele não fala aqui que a gente tem só as barreiras materiais, só as dificuldades, né, do outro, ou as dificuldades normais que nós temos, né? Mas existe ainda as dificuldades externas, né? Ouvindo de outro, ouvindo do meio. Mas existe uma outra dificuldade aqui. A dificuldade aqui que ele aponta está lá no versículo 13. No versículo 13 ele mostra uma outra, não é coisas tangíveis, palpáveis, mas são um inimigo que te faz desistir mole também. Porque esse inimigo já não está lá de fora, esse inimigo está lá de dentro. No mesmo texto, versículo 13, ele diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Existem alguns desejos dentro de você que se torna terrível. Você quer continuar sendo crente, ou não é? Você quer continuar sendo fiel, mas quantas coisas te tiram da infidelidade, querem que você não seja fiel a Deus? Quantos impulsos dentro de você te empurra para fora da presença de Deus? Fala comigo. Fala aí, quantos desejos aí dentro de você que todo dia te perturba e fala assim, faz, você não faz. Aí você faz uma vez, vai criando um hábito, vai criando
Um hábito, daqui a pouco, meu amigo, você está fora da presença de Deus. Quantas coisas te paralisam. Uma das coisas, sabe, é mais fácil você enfrentar um exército. Com o meu Deus eu enfrento um exército, com o meu Deus eu salto uma muralha. Ó, as dificuldades externas é muito mais fáceis, né? Relativamente mais fáceis. Né? A gente chora um bocadinho, vai lá para o canto, berra, clama ao Senhor, mas passa. E quando é aqui dentro, o desejo de pecar, quem já teve desejo de pecar assim mais forte, que você se sentiu tão impotente, que fala, meu Deus, eu vou cair nessa situação. Eu vou dar mole. Eu estou tremendo, eu vou cair nessa situação. Vocês nunca tiveram, só eu que tive. À beira do penhasco, que tive que gritar, Senhor, me salva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí eu fujo. Então, olha só, existem barreiras tremendas. Isso tudo porque eu disse que a gente sempre associa as coisas, né? Tem alguns dispositivos cerebrais, e eu acho que existem pessoas aqui que poderiam explicar melhor do que isso, mas quando o doutor Leandro Carnal citou dois autores da neurociência, né? Que dão palestra aí pelo mundo afora, escritores, um é Antônio Damasio, o outro é a Susana Herculano, e eu diria também o Pedro Calabres, também, que eu gosto muito de ouvir o Pedro Calabres, é um cientista do cérebro, estuda a mente, eles, obviamente, as literaturas dizem que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. Tem aquela foto aí dos neurônios para a gente mostrar? Tem não, né? Conseguiram não, né? Eu tinha ali uns quadros para mostrar, mas a gente não conseguiu se entrosar, foi muito em cima. O time que joga, que é feito logo em cima assim, sem treinar, não dá. Então, hoje se sabe, hoje conseguiu se medir. Essa doutora mesmo aqui, a Susana Herculano, conseguiu medir isso aí. E a gente, de fato, tem cerca aí, em média, 86 bilhões de pequenos elementos aqui, os neurônios aqui. Alguém disse, se não me engano, foi isso, que existem mais neurônios na nossa cabeça aqui do que o cosmo aí, né? O cosmo todo aí. E acontece que ele estava citando uma fala desses cientistas aqui, que os neurônios, quando a gente cria um hábito, esses neurônios se juntam, ficam cada vez mais juntos, eles se aproximam. E toda vez que você faz a mesma coisa, esses neurônios, eles parecem que como é que se diz? Não é só o hábito. Quando você cria o hábito, esses neurônios se juntam e o hábito está formado. Isso não é só os neurônios, mas isso também é biológico. Isso cria você, por exemplo, hora de comer, hora que você bebe, a hora que você, todo dia você levanta de madrugada para ir trabalhar, daqui a pouco você nem precisa mais do relógio. Automaticamente, a gente chama horário biológico, você já acorda, você nem mais um despertador, você está 30 dias de férias e em vez de acordar mais tarde, você não consegue, acorda naquele mesmo horário que todo dia estava ali. Por quê? Porque o cérebro, ele tenta gastar, o nosso corpo tenta gastar o mínimo de energia possível. O cérebro quer 2% do peso do teu corpo, imagina isso. Um corpo O cérebro pesa 2% do total do teu corpo. Sabe quanto de energia do corpo ele consome? 25%. Gasta muita energia, é o órgão que mais gasta energia no teu corpo. De 2.000 calorias em média que nós precisamos para nos manter diariamente, 2.000 calorias, o cérebro consome 500 calorias.
500 calorias. O corpo faz de tudo para não gastar caloria, para não gastar energia. E ele retém. Então, o mínimo possível que você venha se deslocar, venha se mexer, o corpo conforma, a vontade é ficar deitado o tempo todo. O corpo pede para você não se mexer, para você não agir. O hipotálamo, existe um sistemazinho no hipotálamo que te bloqueia. Lembra? A cobrazinha vai saindo do mato, o que você faz? Você dá um pulo, né? Dá um pulo sem perceber, né? Ver nem a cobra. O molequinho, que nem eu fazia quando era molequinho. As irmãs saíam da igreja batista colonial. Ai, que pecado, estou confessando meu pecado. Ai, meu Deus, ele está na live. Saíam da igreja e eu botava uma espada de São Jorge, amarrava numa linha de nylon, e quando elas passavam perto do mato eu já puxava. Meu Deus do céu. Tinha crente falando em mistério para tudo quanto é lado, e eram tradicionais, hein? A gente ouvia cada crente, rapaz, xingava. A gente tirava os crentes do sério, mas xingavam. Não é por nada não é porque era tradicional, não. Se fosse pentecostal é mesmo que dá para dar uma disfarçada assim, de um palavrão com mistério embolado, né? Fala, ninguém sabe, não, foi palavrão, não, foi mistério. Então, gente, a gente não quer se mover de fato, a gente quer ficar parado, e tudo que nos causa qualquer desconforto, qualquer coisa que a gente, isso é inconsciente, que a gente percebe que vai sofrer, que vai sentir alguma angústia, a gente anda para trás, a gente foge. Bem, se quer uma causa, e eu não sei lá explicar tão bem esse negócio, mas se quer uma causa que causa biológica, que causa, né, física, que causa desânimo em você e te faz desistir das coisas, estão aí. E olha que eu dei material, física, né, espiritual, o pecado que está dentro de nós. Isso aí então, meu amigo, isso aí não só te paralisa, isso acaba com a tua vida, acaba com a tua família, acaba com tudo. Isso é terrível. Mas o que ele está dizendo para nós é que você tem que se alegrar por saber que depois que você passar por tudo isso, vai haver um prêmio para você, vai haver um prêmio, né? Vai haver um prêmio para você. Então, o que ele diz aqui no versículo 4 é assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Bota aquele cara forte aí para mim, bota aquele cara forte. Bota aquele cara forte aí. Vê se a gente consegue ver. Ó, tá dando nem para ver aí, né? Mas é um cara, é um halterofilista, é um cara que se exercita todos os dias. É que nem a gente, já viu? Quem já pagou academia? Confessa seu pecado, pode confessar. Quem já pagou academia aí, ficou uma semana, 2 depois desistiu? Tem alguém aí? Não tem ninguém? Só o pastor Jorge, que é o pecador aqui da área. Só você que é o pecador. Quem aqui, assim, vou levantar todo dia, agora eu vou dar uma caminhada de 45 minutos, aí, uma semana, 2, desistiu. Tem algum pecador aí que nem eu aqui? Só tem a Vilma, mas tem pouco pecador aqui na IBAV, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eita, 2 dias. Então, são essas coisas assim. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você precisa perseverar, isso é um exercício para você. Ele está dizendo, isso é um exercício para você, você tem que se exercitar nessas coisas. É no momento difícil que você tem que encarar, meu irmão. É quando você dá de cara com um cachorro bravo e não dá para correr nem para lá nem para cá, e você fala, não tem jeito. Lembra do ditado, se correr o bicho pega, se ficar? E não tem uma terceira opção não? Se correr o bicho pega, está dizendo, não adianta, se correr ele pega, se ficar, então, qual seria a terceira opção?
tem opção não, a gente nunca nos dão uma segunda opção, uma terceira opção, né? Só dá uma. Se você correr, está lascado, se ficar, lascado está. Parte para cima dele, meu amigo. Parte para cima dele. Ele vai querer me pegar mesmo? Eu vou tentar resistir. Eu vou partir para cima dele. Soco, pontapé, avião não, é o quê? Voadora. Eu sabia que voava. Parte para cima. Tá difícil, mas calma aí, meu irmão. Ainda não me matou. Que dificuldade é essa que não me matou ainda? Eu vou partir para cima. Eu vou partir para cima. Eu vou para o ataque. Que negócio de correr? Não dá para correr. Se ficar, eu estou lascando, partir para cima. Vamos ver o que dá isso aí. Eu vou perder nada. Eu vou tentar ganhar de qualquer forma. E a gente não é ensinado a isso. Só é ensinado ou a correr ou a ficar e se lascar do mesmo jeito. Nós não nos deram na nossa cultura uma terceira opção nesse adágio. E nem nos outros. Qualquer um que você arruma aí nunca tem uma posição que você possa tomar de vitorioso. Não tem essa posição. O que a Bíblia está dizendo aqui é: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem que fazer um exercício completo, um exercício que fortaleça. Ele está usando essa linguagem mesmo do atleta que se exercita, mas ele não exercita, vem cá, eu vou exercitar só braço, e na hora de correr, cadê a perna? Eu vou exercitar só a perna, mas na hora que eu tiver que dar com um braço, aí eu sou fraco. Então eu tenho que me exercitar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que desenvolver toda a minha musculatura, do meu corpo todo. Isso está falando na linguagem de guerra mesmo, a linguagem de quem parte para cima, que é treinado para a guerra. Ele continua falando assim, presta atenção: para que sejais perfeito, completo. Um atleta perfeito, um Miss Olímpia, é isso? Não, era Olímpia? Arnold Schwarzenegger ganhou 8 vezes, era o Miss Olímpia? Era, né? É Olímpia, né? Então foi 8 vezes, né? Se não me engano, o cara ganhou 8 vezes, o camarada ganhou. Perfeição muscular, desenvolvimento muscular. Os músculos chegam a fazer aquelas curvas, né? Era fraco e magro. E você pensa que para adquirir músculo é fácil? Não é não. Não, para adquirir músculo não é fácil não, é muito difícil, você tem que adaptar o corpo, é o que a medicina chama de adaptação, esse termo é médico, né? O teu corpo vai se adaptando. Você que trabalha com enxada, todo dia virando uma massa, como é que fica a tua mão? Calejada, o corpo se adaptou para aquela tarefa. É assim, a gente vai se adaptando. Tem gente que trabalha com produto químico, a pele fica grossa, né? Vai se adaptando. Então, ganhar musculatura não é normal do ser humano, não existe aquilo ali naturalmente, mas o corpo vai te adaptando. Se você pega peso todo dia, se você empurra peso todo dia, o teu corpo vai se adaptando. Você já viu as pessoas que têm deficiência física e tem que usar uma muleta? Você já viu o tamanho do ombro que esse pessoal fica, o tamanho do braço que fica, sem levantar peso, mas está ali todo dia, tem que empurrar o peso dele mesmo, o corpo vai se adaptando. Então a Bíblia está dizendo que você tem que ser perfeito, exercitar tudo, você tem que ser perfeito, e essa palavra perfeito é completo. Isso aqui fala, você não pode exercitar só uma parte, você tem que exercitar todas as partes. Você pode passar outra figura? Vê se dá para ver a outra figura, vê? 1, 2, 3 e... Olha só que maravilha. Quem nunca malhou aqui não sabe o que está se passando ali, mas quem já malhou sabe. Tem uns caras na academia que vão malhar às vezes de calça comprida. Sabe por quê? Porque ele malha só em cima. No dia de malhar a perna eles correm, meu amigo. Encarar leg é difícil, a perninha treme, meu amigo. Um agachamentozinho, com pesozinho aqui nas costas, é pesado demais.
dói a alma. Aliás, os entendidos dizem que para você ganhar massa muscular, exercite mais as pernas, porque é o que vai produzir mais hormônio de crescimento, é a maior musculatura do corpo. Então, se você exercitar primeiro elas vão te ajudar a adquirir musculatura em outras partes do corpo. Você vai quebrar os filamentos de outro e esses hormônios aí vão ajudar lá, né, na recuperação. Olha que beleza! O cara tem as costas largas, cinturinha fina, um braço até relativamente bom, mas olha a perninha do cidadão. O cara exercita, conhece alguém assim, Evanilson? Você que é professor de física? Educação física? Hã? Tem um montão, o cara corre, ele está falando, ops, se exercita totalmente. Totalmente você tem que se exercitar. Totalmente. Ele fala assim, olha, depois no versículo 5, se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus. Vocês estão pensando o quê? Que é fácil? Vocês estão pensando que a gente tem grande sabedoria para passar por essas dificuldades? Será que a gente tem grandes destrezas para passar por essas dificuldades? Claro que não, mas ele está dizendo, se você é falto de sabedoria, você não está entendendo o processo que você está passando. Se você não entende esse processo, peça sabedoria a Deus, que Ele vai te dar liberalmente, sem fazer discriminação, liberalmente. Além de dar liberalmente, Ele não lança em rosto. Ele está fazendo um contraste com os sábios aqui, gregos, e os judeus também, os rabinos, os mestres, tanto da lei quanto da filosofia grega, que eles ensinavam os seus alunos, depois jogava na cara. Você aprendeu foi comigo, eu sou maior do que você porque eu sou mestre. Eles esculhambavam com seus discípulos. Mas Deus não, Deus te dá liberalmente e não te lança em rosto. Ele não te lança em rosto, Ele vai te dar. Quando Deus faz isso, é para nos exercitar. Ninguém vai chegar ao céu sem esses exercícios. Você vai desistir, você vai ser muito fraco se você não conseguir passar por essas lutas da vida. E se você é um cara que foge de dificuldade, se tem dificuldade ali, eu já fujo. Você nunca vai crescer, você nunca vai chegar à idade adulta. Ser perfeito é ser também um adulto, é a mesma palavra que se usa para um adulto. Você sempre vai ser criança, você nunca vai encarar responsabilidade. Para você encarar a responsabilidade, você tem que ser um cara exercitado, você tem que vencer a você mesmo. Quer ver outro pecado meu? Às vezes eu acordava de madrugada, relógio despertava, eu batia assim e falava, hoje eu não vou não, está frio, está chovendo, eu não vou trabalhar, não, hoje não, eu vou faltar. Aí daqui a pouco você dá um pulo da cama, que faltar que nada, eu vou trabalhar, rapaz, eu tenho responsabilidade, tem mulher, tem filho para criar, tem gente lá precisando de mim lá, eu sei a falta também que eu faço no trabalho, e você vai, isso é responsabilidade. Você está cheio de amor para ir, cheio de vontade, você ama o chefe que te enche a paciência lá o dia todo, não, mas é responsabilidade que você tem, você é exercitado, tu é adulto, você sabe que tem responsabilidade. Então, quando nós não assumimos responsabilidade, nós somos meninos, somos crianças ainda. E o que a Bíblia está dizendo é para a gente ser perfeito, adulto. É encarar as dificuldades. Não adianta você fugir, meu amigo. Quando tu foge de uma dificuldade, quem sofre é quem está do teu lado. Quem sofre é quem está dentro da tua casa. Mas peça a sabedoria a Deus que Ele te dá. O 6 diz assim, peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Quem tem fé aí, gente? Quem tem fé? Estava eu e o diácono Vinícius conversando. Foi quando, Vinícius? Sexta-feira, né? E a gente estava conversando sobre o termo que nós traduzimos fé na Bíblia, é enumar.
Enumar. Os judeus nunca têm Enumar, a fé judaica, a fé bíblica, a fé dos rabinos, nunca é uma fé que é assim, não, irmão, você tem que crer. Não, eu tenho que crer por quê? Não, tem que crer, pega essa folha aqui e joga na tua cabeça, e agora você vai ficar assim, você vai mudar a tua vida. Quem disse que isso é fé? Isso não é fé bíblica. Isso não é fé bíblica. Fé bíblica é sempre uma fé objetiva, é sempre uma fé que você se palpa, é uma fé que te deixa com o pé no chão. É assim, é uma fé firme. O doutor Rodrigo Silva, ele usou uma ilustração muito boa para explicar a fé. E a fé que ele explicou é o seguinte: imagina você no naufrágio, se olha para tudo quanto é lado, não tem terra. Quem aqui já andou num navio que não viu mais terra? Eu acho que é só o Cláudio, né? Não tem terra, você é céu e mar, e o navio afunda. Você sai sem boia, sem nada. Claro, estou criando aqui uma situação calamitosa. Sumiu tudo, afundou tudo, não tem, só tem você ali, meu amigo. E de repente surge um tronco de árvore boiando do teu lado. O que você faz? Enumar. Você se agarra no tronco, algo palpável, algo seguro, que você tem certeza que vai te dar pelo menos uma boa sobrevida. Isso é fé. Tem uma outra também, que a gente vai muito pela lógica, às vezes a lógica bota a gente na furada. Vocês querem ver? Uma outra ilustração que ele usou: você está num prédio pegando fogo, um prédio pegando fogo, e tu consegue olhar assim um corredor, e naquele corredor ali você olha, não está pegando fogo lá, o resto tudo está pegando fogo. O que você faria? Para onde você partiria? Para o corredor que não está pegando fogo. Eu vou me salvar ali, é ou não é? É a lógica. Mas ele botou uma outra situação. Mas você está dentro desse prédio, está pegando fogo, tem aquele corredor lá que dá para você escapar e salvar a tua vida, na tua mente, é a tua lógica. Só que no outro canto sai um cara todo vestido com máscara de oxigênio, todo equipado, e ele fala assim: ei, não vai por aí não. Aí você olha, é um bombeiro. Não vai por aí não, porque por aí você vai morrer. O que você faz? Você continua por lá ou volta? Hã? Você continua ou volta? Por que você volta? Porque você vê naquele camarada todo equipado um profissional, e você tem na tua mente já está registrado: aquele cara é um cara que sabe lidar com essa situação, aquele camarada é um cara que sabe lidar em situação de fogo, de incêndio, ele está acostumado a lidar com isso, e mesmo ali tendo fogo, ele está querendo me levar pelo fogo, e ele está dizendo que é por ali que eu vou ser salvo, e por lá não. Volta, vai com ele, ou vai lá pelo lugar que a tua lógica está mandando você ir? Obviamente que não. Você vai com o bombeiro. Vocês estão entendendo o que é fé? Foge da lógica de lá, mas você se apalpa em alguém que te dá firmeza, e você sabe que pode te salvar. A nossa fé evangélica nunca é subjetiva. Sabe por que eu creio na Bíblia? Porque eu leio o Antigo Testamento e uma porção de coisas se cumpriram. Eu não acredito porque está escrito meramente, eu acredito porque está escrito e se cumpriu com detalhes mínimos. A profecia dizia e aconteceu com detalhes mínimos sobre Jesus, sobre muitas coisas, os acontecimentos. Você sabe por que eu creio no arrebatamento? Você sabe por que eu creio na segunda vinda de Jesus? Porque se a profecia dizia que ele viria a primeira vez, e que ele faria assim, assim, assado, ele morreria assim, assim, assado, e 1000 anos, e 1500 anos depois, e 700 anos depois aconteceu. As escrituras estavam certas, e aconteceu com detalhes. E essa mesma escritura diz que ele retornará em glória para levar a sua igreja. Eu não acredito em coisas subjetivas, eu acredito em coisas palpáveis. Eu acredito no caráter de um Deus que não mente.
Eu acredito no caráter de um Deus que diz que está comigo, mesmo quando eu estiver passando pelo fogo. Ele não te queimará, porque eu vou ser contigo. Quando tu passares pelas águas, elas não vão te matar afogado, ainda que você tenha que submergir. E eu acredito no caráter de um Deus que se revela, que se mostra e que se mostra confiável. E Ele está dizendo que nós precisamos disso para que a gente não seja inconstante. Nós precisamos disso. A gente tem que enfrentar as dificuldades. Não é desistir, não. É enfrentar, sabendo que essas coisas são passageiras, que vai nos trazer algum tipo de dor, de sofrimento, de aflição. Mas o apóstolo Paulo disse: olha, a leve e momentânea tribulação desse tempo não há de se comparar com o peso eterno, momentâneo, eterno, de glória que há de nos ser revelado. Ei, eu passo por dificuldades sim, nós passamos sim, são exercícios para nós, queiramos ou não. A dinâmica da vida é assim, não é só crente que passa por dificuldade, é todo ser humano, o trabalhador que sai dia a dia, as pessoas que estão aí ao nosso redor, todas elas, independente da religião, passam por dificuldades. E o que me dói mais é que muitas dessas pessoas, elas são bem-sucedidas na vida, porque elas, independente do que elas creem ou não, elas superam, elas enfrentam e elas vencem. E muitos de nós somos ensinados até pelo meio evangélico, até por um evangelho falso: você não deve sofrer. Pare de sofrer, morra. Um evangelho que diz que você não pode passar dificuldade, que você não... eu duvido ninguém ficar forte sem exercício. Amém? Confie em Deus, fique firme, persevere. Você viu a promessa do versículo 13 ou não? 12. Já viu a promessa do versículo 12? Depois de ter passado tudo isso? Olha o versículo aí, o Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão, a varoa, que sofre, que enfrenta a tentação, a dificuldade, a luta, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vocês estão vendo? É melhor perseverar, vaso. Varoa, persevera. Não joga tudo pro alto, não. Você sabe qual é o lema hoje vigente? Chutar o balde, meter o pé. É isso que vocês vão ouvir o tempo todo, hein? Sabe o que Jesus diz? Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fiquem de pé, eu quero orar por vocês.